Olá pessoal, aqui estamos nós com mais um Bom Dia Bob Dylan, sempre trazendo novidades, trazendo conhecimento sobre uma música do Bob Dylan por semana. Eu sempre agradeço aos likes, aos compartilhamentos, às inscrições. Vejam os vídeos antigos também, você que não está assistindo todas as semanas, volta lá, certamente vai ter alguma música que você achou bacana, que você conhece, que eu já tenha falado, você vai poder conhecer alguma coisa lá. Esse já é o programa número 55. Olha aí, temos 54 músicas aí que a gente já falou, em uma por semana, né? E hoje nós vamos falar de Don't Fall Apart on Me Tonight, que é de uma tradução assim mais livre, seria não desmorone, não não se desmanche, não desabe diante de mim essa noite, alguma coisa nesse sentido. A gente já vai explicar um pouquinho mais sobre ela. Está no álbum Infidels, de 83. Ele foi gravado entre abril e junho de 83. Abril, maio, junho, olha quanto tempo que o Dylan passou em estúdio para gravar o Infidels. Mas eu vou contar o porquê dessa história, desse período tão longo no estúdio já já. E foi lançado em novembro de 83. Bom, esse álbum chegou a 20º nos Estados Unidos. E o que eu digo com relação ao sucesso do álbum, dos álbuns de Dylan no Reino Unido? Que sempre lá vai melhor, né? Foi nono no Reino Unido. Bom, e esse álbum aqui, ele para ser o produtor desse álbum, foram sondados Frank Zappa, David Bowie, Elvis Costello, olha só fera, George Moroder, que as pessoas não devem às vezes estar associando o nome a quem é, mas George Moroder é ninguém mais, ninguém menos. Eu admiro demais esse cara. Ele fez a trilha sonora do Metrópolis, recuperou o filme Metrópolis de Fritz Lang de 1926, fez a trilha sonora magistral com Queen, Pat Benatar, Bonnie Tyler, e também fez a trilha do Flashdance, né? Bom, aí todo mundo eu acho que já se lembrou ou já associou quem é George Moroder. Mas quem acabou sendo o produtor foi o Mark Knopfler, que já tinha tocado com o Dylan no Slow Train Coming. Aqui ele foi produtor e também um dos músicos. Aliás, um timaço de músicos, né? E o Infidels foi o primeiro álbum e uma porção de coisas. 83. Bom, foi o primeiro após a fase religiosa de Dylan. Foi o primeiro disco de Dylan no formato CD. O formato CD estava aparecendo naquela época, e isso inclusive trouxe implicações para a sequência de músicas, conforme eu vou dizer daqui a pouquinho. Foi o primeiro do Dylan na era MTV, e aí tem a era dos vídeos da MTV, isso aí tem muita coisa interessante para contar. Ou seja, era uma época de grandes mudanças, tanto na indústria fonográfica como para ele pessoalmente. E apesar do enorme, gigantesco, colossal desprezo do Dylan por novidades, e nesse sentido eu e ele somos bastante parecidos, ele decidiu se adaptar na marra, né? Então, o Dylan sempre foi daquela linha, abre aspas aí, eu posso simplesmente chegar no estúdio, tocar as canções e dar o fora. Ele sempre foi dessa linha, mas agora ele estava decidido a levar o tempo que fosse necessário para fazer esse Infidels de uma maneira mais caprichada, diante dessas exigências que estavam surgindo, formato CD, novidade, clipes para MTV. Bom, e ainda com relação a essa história dos clipes, tem uma história que é muito engraçada, mas que também despertou fúria em muita gente, que era a total inabilidade total do Dylan, que chega a ser hilária, com a gravação de vídeos e tal, né? Totalmente pouco à vontade. Então, o diretor do clipe chegou a perder a paciência com o Dylan com a falta de sincronia labial dele com as filmagens, né? Então ele realmente perdeu a paciência. Abre aspas aqui. Bob,
Você precisa se esforçar mais. Você precisa dublar essa M. Pi! Você precisa dublar essa M. Você vai parecer um idiota se você não conseguir colocar as suas palavras dentro da sua própria música. Então chegou a ser uma coisa hilária e ao mesmo tempo curiosa essa verdadeira fúria que a perda de paciência do diretor do clipe foi de Jokerman, tá? Não foi dessa música não. Que fez então o diretor perder a paciência com o Dylan. Bom, Infidels é um grande álbum, mas ele podia ter sido provavelmente um dos maiores álbuns duplos da história, porque foram 16 músicas gravadas e inexplicavelmente músicas maravilhosas acabaram ficando de fora, entre elas a Foot of Pride, que eu já trouxe aqui, que ficou magistral com o Lou Reed, né? Mas aqui foram gravadas 16 músicas e ele terminou lançando o álbum só com 8. E dessas 16 músicas, então ficaram de fora Foot of Pride, que ele gravou 14 takes diferentes e não aproveitou nenhum. Blind Willie McTell, Lord Protect My Child e Someone Got a Hold of My Heart. Essas três eu ainda não trouxe aqui. Um dia eu vou trazer uma coisa de cada vez. A gente acaba chegando lá e trazendo as principais músicas de Dylan, embora muitas sejam até menos conhecidas, né? Bom, e como eu disse, apenas 8 acabaram entrando no álbum, mas assim, a concepção inicial desse álbum, Infidels, o que o Dylan tinha na cabeça, era fazer uma espécie assim de 2 suítes, considerando o formato vinil, que tinha um lado A e um lado B. Claro que o novo formato CD, onde é tudo contínuo, meio que quebrou essa concepção inicial, né? Mas a intenção era que o lado A tivesse músicas cujo tema fosse o mundo à beira da catástrofe, né? O lado B seria mais com relação à reação das pessoas, músicas em que o tema fosse a reação das pessoas diante dessa possibilidade de final do mundo, de final dos tempos. E aí, é nesse contexto, vou finalmente falar um pouquinho da música, né? É nesse contexto que Don't Fall Apart on Me Tonight é uma música que se encaixa aí, seria no lado B. É uma música delicada, é uma música de amor, né? Mas a mensagem dela oscila um pouco entre um pessimismo com o mundo, com as pessoas, né? E a colocação do personagem como sendo um porto seguro para a sua pessoa amada e vice-versa. A pessoa amada ser o porto seguro dessa pessoa que é o narrador da letra, né? E Jokerman, que eu já comentei aqui, já foi no vídeo número 10, se não me engano. Ela abre o disco e Don't Fall Apart on Me Tonight fecha o disco. E as músicas, o Jokerman é mais, mas elas são, eu diria, igualmente complexas, sofisticadas e grandiosas. Repito, Jokerman é mais do que Don't Fall Apart on Me Tonight. Mas, enfim, tem assim, início e fim do disco, essa ideia aí. Ela foi gravada por Chris Hyde lindamente. Eu vou deixar tudo aqui, mas eu recomendo Chris Hyde, Aaron Neville, também fantástico. Tem uma versão em duo de Rapallo e Nice Guys, que eu não conhecia, que eu gostei. Betty Lavette, Graziane Ramani, outros. Eu vou dizer um pedacinho da letra, que eu comentei aqui do que se trata. Eu vou ler aqui. Só um minutinho antes de você sair, menina. Só um minutinho antes de encostar na porta. O que é que você está querendo, menina? Você acha que dá pra gente falar disso mais um pouco? As ruas estão cheias de víboras que perderam o último raio de esperança. Não há mais segurança nem no Palácio do Papa. E agora o refrão. Não desmorone diante de mim essa noite. Eu simplesmente não sei se vou dar conta. Não desmorone diante de mim esta noite. O ontem é só uma lembrança. Amanhã nunca é o que devia ser. E eu preciso de você. Que bonito, né? Então, é mais ou menos isso que nós tínhamos para hoje. Espero que tenham gostado. Na semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia, Bob Dylan. Até lá!